Salve, salve, manos e minas, sejam bem-vindos ao nosso 7º vídeo. Como vocês estão? Se estão bem, tá tudo bem. Se não, no fim do vídeo a gente troca aquela ideia como de sempre. E para isso eu deixarei minhas redes sociais aqui na tela e na descrição. Agora vamos ao desafio da casa. Se você aprender algo com esse troço aqui, você deixa o seu like maroto. Se você não aprender nada, deixa o seu dislike, pois no próximo vídeo você aprende algo. Agora vamos ao vídeo, que hoje o conteúdo está luz, câmera e ação. Como surgiu o cinema? A palavra cinema é de origem grega, onde a tradução aproximadamente é chamado de movimento. O cinema como conhecemos hoje vem do final do século XIX, para ser exato no ano de 1895, lá na França, quando os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo. Este pequeno aparelho era um projetor, copiador e filmador. O primeiro curta-metragem a ser produzido e reproduzido neste aparelho foi esse aqui. Esta superprodução tem 45 segundos e o fabuloso nome de Empregados Deixando a Empresa Lumière. Eu irei deixar na descrição este primeiro filme completo, porém este aparelho não foi comercializado, ele apenas foi patenteado, o que fez com que vários inventores ao redor do mundo inteiro criassem seus próprios aparelhos a partir desse. E dessas invenções, duas se destacaram: o teatrógrafo do britânico Robert Williams e o vitascópio do americano Thomas Edison. Esses dois aparelhos foram os mais vendidos até o final da primeira década do século XX. Na América, o Edison meio que tinha monopolizado a parada toda do cinema. Mas como? Ele detinha uma pancada de patentes em seu nome, e muitas eram relacionadas aos equipamentos cinematográficos. Ele então chamou alguns inventores que detinham patentes relacionados ao cinema e formou uma empresa chamada MPPC, onde ele liderava a parada toda. Aí, se liga como a parada funcionava. Eastman Kodak, que foi o fundador da Kodak, tinha patente sobre os rolos de filme e tinha a única empresa a fabricá-los. Ele era membro da MPPC e só vendia seus rolos a quem fizesse parte da associação. Quem não fizesse parte da associação que se lascava pra lá. Nessa pequena brincadeira aí, a MPPC controlava desde as patentes sobre as câmeras do cinema, assim como a produção dos rolos dos filmes, até os estúdios que faziam os filmes. Era mais ou menos assim, o cara chegava, eu quero fazer um filme aí de 1 hora. Não, você vai fazer um filme aí de meia hora e que se lasque você. Mas pô, cara, como assim? Não, meu irmão, aqui quem manda é nós, e se você piratear a gente processa você. Se a justiça não der certo, não ajudar nós chamamos os manos da quebrada aí pra quebrar você. Você tá me entendendo? Tá, tudo bem, irmão, a gente faz. Acho bom. Ou seja, quem quisesse entrar no ramo do cinema na terra do tio Sam tinha que pagar pro Thomas, e se caso a pessoa não fizesse isso, ela recebia um processo de brinde. De acordo com o livro Final Cut do Steven Bett, quando a justiça demorava a resolver os processos, a MPPC contratava aí uns manos da quebrada para resolver os assuntos de forma mais eficaz. Se ligou como é que os caras trabalhavam? Porém, o respeito de Edison não era uma coisa recíproca. Em 1902, funcionários da MPPC subornaram um proprietário de um teatro, em Londres, para obterem uma cópia do filme A Viagem à Lua, do cineasta francês Georges Méliès. O primeiro filme de ficção científica, e para muitos um dos melhores filmes de todos os tempos, foi comprado por 10.000 francos. Então Thomas, depois de comprar, fez centenas de cópias e a vendeu pela terra do tio Sam, sem dar um único centavo ao George, que por consequência disso foi à falência. Nessa pequena festa, os produtores que tentavam ser independentes tinham 3 opções: saíam fora do ramo, trabalhavam com a MPPC, ou metiam um pé de Nova Jersey. Mais precisamente, eles iam para Los Angeles, lá em Hollywoodland. Eles iam para lá pois era do outro lado do país. E dava para Edison ligar para seus manos das quebradas e mandar eles para lá atrás dos produtores. E para ajudar mais ainda, os juízes não estavam nem aí para MPPC, suas patentes estavam nem aí para nada por lá, eles faziam pouco caso disso. A geografia do local também é perfeita para gravação de filmes, pois tem sol quase o ano todo, praias e montanhas, o que dá um cenário natural lindo. O primeiro filme a ser gravado em Hollywood foi O Poder do Sultão, em 1907. Este foi o primeiro filme 100% gravado nessa terra. Em 1914 é fundado o primeiro grande estúdio, a Paramount, comandada pelo Adolph Zukor, e em 1925 surge a MGM. Ambas as empresas consolidam Hollywood como a capital do cinema mundial. E o que a gente tira com essa pequena história? O cara que monopolizou o cinema a fim de não ter pirataria
foi o primeiro pirata da história do cinema, e que a capital mundial do cinema, Hollywood, surgiu da pirataria explícita, e hoje é a mesma que luta com unhas e dentes para fechar sites piratas ou qualquer coisa pirata relacionada ao cinema. Então tirem suas conclusões. Entre 1910 e 1920, a produção de comédia nos Estados Unidos se intensifica e surgem grandes titãs da comédia cinematográfica como Max Linder, Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy. Até 1920, os filmes eram feitos em preto e branco e sem som. A partir desse ano, o cinema ganha o complemento de áudio em seus filmes. Isso foi bom para o público e um terror para os atores e diretores. Muitos atores perderam suas carreiras porque tinham sotaques estrangeiros ou vozes extremamente feias. No início desses anos, eles utilizavam o Vitaphone, que basicamente era um gravador de áudio separado das câmeras. Eles filmavam o filme com um gravador de vídeo e áudio e depois sincronizavam os dois. Isso às vezes não dava muito certo e os filmes não ficavam bem sincronizados. Às vezes a voz vinha primeiro e outras vezes ela vinha atrasada. No fim dos anos 20 chegou o Movietone, acabando com a bagunça toda, onde finalmente o áudio era gravado junto com o vídeo, dando a mínima margem de erro no sincronismo. Em 1929, a Academia de Artes e Ciências Cinematográfica Americana realiza a primeira entrega do prêmio Oscar. Uma das coisas que fez a propagação da língua inglesa e fez com que a mesma se tornasse uma linguagem mundial foi o cinema. Nos anos 30, o cinema sonoro se expandiu e abriu espaço a diversos gêneros que antes não tinham, destes filmes musicais e filmes de gangster, onde os manos da quebrada arrasavam com barulho de tiros e arrancadas de carro. Em 1930 surge o The Hollywood Reporter, o primeiro jornal diário dedicado somente à indústria cinematográfica. Em 1932, a Kodak lança o filme de 8 minutos, que possibilita pessoas comuns a gravarem seus próprios vídeos e filmes. Um ano depois, eles inventam Drive-In, que é onde as pessoas assistiam os filmes dentro de carros ao ar livre, e o primeiro inaugurado foi em Nova Jersey. 2 anos depois, em 1935, é feito o primeiro longa-metragem totalmente em cores, Vaidade e Beleza, de Rouben Mamoulian. Em 1937, o Walt Disney lança Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa-metragem de animação, do qual foi premiado com o Oscar. Mas se liga no Oscar que ele ganhou. Da hora, né? A década de 40 foi marcada pela Segunda Guerra Mundial, onde eram feitos filmes mais patriotas para estimularem a moral e vender ideologias. Vários diretores e atores europeus saíram de seu continente natal em direção aos Estados Unidos, devido à guerra. Ao fim da mesma, o cinema europeu estava capengado, estava todo quebrado, e estava lutando para tentar se reestabelecer. Nos anos 50, eis que surge uma tecnologia que eu pessoalmente achava que era coisa dos anos 2000. Surge o cinema em 3D. E o primeiro filme totalmente nessa tecnologia foi o Be Wanna Devil, de Art Oboler. Já nos anos 60 é inaugurada a Calçada da Fama em Hollywood, onde eles registram grandes nomes de artistas do meio cinematográfico. Nessa mesma década é comercializado o primeiro gravador de vídeo por uma leve bagatela de 30 mil doleta, coisa pequena, né? Em 1967, Mike Nichols se torna o primeiro diretor a ganhar $1 milhão com um filme, e o filme da vez foi A Primeira Noite de um Homem. A década de 70 é marcada pelo surgimento da fita cassete. Com o surgimento da mesma, o cinema teve uma pequena queda de lucro, devido às fitas de Star Wars e Tubarão arrecadarem mais de $100 milhões só em locações. E desde 1950 a TV já tirava um pouco da audiência das telonas, mas os lucros se mantinham devido a uma nova geração de diretores que surgiam nessa época, dentre eles Martin Scorsese, Francis Ford, George Lucas, Brian De Palma, Woody Allen e Steven Spielberg. Os anos 80 são marcados pelas sequências de vários filmes de ação dos anos 70, dentre eles Star Wars, Sexta-feira 13, Rambo, Rocky, Exterminador do Futuro e entre outros. Porém, nesse período se intensificou o marketing nos filmes, o que os deixavam bem mais caro para serem produzidos. Os drive-ins começaram a dizer adeus, dando lugar a pequenas salas de exibições, essas que ficam em alguns shoppings. Locadoras de vídeo se espalharam para tudo quanto é canto. Década de 90, o cinema moderno completa um século de vida. O filme de celuloide é substituído pela filmagem digital. Muitas maquetes foram abandonadas devido aos computadores darem um resultado bem melhor. Dick Tracy foi o primeiro longa-metragem com a trilha sonora totalmente digital.
E Pulp Fiction foi o primeiro filme independente a arrecadar 100 milhões de dólares só de bilheteria. Em 1997, ocorre dois feitos: o surgimento do disco versátil digital, que para os íntimos é DVD, que era mais barato e muito mais superior às fitas cassetes, e não era necessário ficar rebobinando o DVD, e o primeiro filme a arrecadar mais de 1 bilhão de dólares, e eu estou falando de Titanic. No finzinho dessa década, é lançado o longa Bruxa de Blair, de Daniel Myrick. Este filme utilizou um novo tipo de meio comunicativo, como meio de divulgação, que foi a internet, e o resultado disso foi um filme que custou 35 mil doletas para ser feito e arrecadou mais de 250 milhões de dólares, só usando a internet. Século 21, anos 2000. É a época da tecnologia, época em que apareceu centenas de produtores amadores que, graças às novas tecnologias portáteis, eles poderiam fazer um longa-metragem com qualidade por um custo bem reduzido. Citarei um que para mim vale a pena ser citado, lembrando que eu não estou ganhando nada para falar isso, nem o conheço pessoalmente esse diretor e roteirista. Eu moro em Guarapari, Espírito Santo, e aqui tem um diretor que é digno de estar nesse vídeo. Rodrigo Aragão, um bom diretor independente que tem bons filmes em seu currículo, e um conterrâneo que eu não poderia deixar de falar. Na descrição eu deixarei um link de um filme dele chamado Mangue Negro. Eu detesto terror, não sou fã do gênero de terror, e quando esse filme foi lançado, ele foi exibido publicamente. E eu, um moleque trouxa, fui assistir, né? Os amigos meus chegaram, vamos lá assistir. Eu falei, pô, velho, não gosto de filme de terror. Não, vamos lá, o que pode acontecer de ruim? Eu falei, né, não pode acontecer nada. Eu fui assistir e voltei morrendo de medo, só isso que aconteceu. Eu fiquei sem dormir direito durante umas semanas. Beleza, agora pensa, eu fiquei morrendo de medo de um filme independente e sem efeitos especiais. Será que o filme é bom? É ótimo. Então vai lá na descrição, se você gosta do gênero, assista, dá essa moral, beleza? Voltando, esse milênio é marcado pela expansão de várias tecnologias, celulares portáteis, internet com conexões mais rápidas e computadores pessoais bem mais potentes. E qual o significado de tudo isso? Pirataria, jovem, pirataria. Pirataria hoje em dia está reinando. E a poderosa Hollywood, que surgiu da pirataria explícita, hoje combate a mesma com unhas e dentes. Engraçado, né? O primeiro filme a ter toda a produção realizada digitalmente foi Star Wars: O Ataque dos Clones, de George Lucas. Os quase esquecidos 3D ganharam bastante força nesse milênio. O mesmo diretor de Titanic, James Cameron, faz outro filme que ultrapassa a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria, e eu estou falando de Avatar. Esse é o fim da parte 1. Semana que vem, logo mais, vai ter a parte 2, que contará a história do cinema aqui no Brasil. Farei as duas partes separado para que fique bem mais detalhado e menos resumido para vocês. Bem, hoje eu não posso dizer que o conteúdo chegou ao fim, pois está na metade, mas por hoje é só isso, ok? Obrigado por chegar até aqui, quero agradecer a todos que estão me apoiando, que estão me cobrando vídeos todas as semanas, isso me impulsionou a sempre trampar mais. Não se esqueçam do nosso desafio do like, assistam ao nosso último vídeo onde eu expliquei sobre como surgiu o funk e até a próxima, valeu?